Olá, bom dia. São 6h05. O programa A Notícia de Frente começa agora. Tensão no Ninho Tucano. João Dória prepara ação se houver desrespeito às prévias do partido. Vamos falar da saúde, porque o Hospital São Benedito funciona há 7 anos sem alvará. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Então, bom dia para você, Daniel Petengil. Seja bem-vindo. Bom dia, Luciana. Bom dia, professor Haroldo. Bom dia a você que nos assiste em todo o estado. Bom dia ao pessoal da técnica aqui também. Todos tenhamos uma ótima terça-feira que já está começando a ficar gelada. É isso aí, né? A temperatura, olha, tá boa demais. Já ótima, tá despencando, professor. Cedo, entendeu? Para andar de moto. Veio de moto hoje? Aonde? Ó, cuidado, hein? Muitos acidentes foram registrados ontem. Não veio de moto, não? Não, você tá, tudo tem sua hora certa na vida. Né? Bom dia, professor. Está muito frio, né? Bom dia, Luciana Gavilha. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos os nossos queridos telespectadores. Uma excelente terça-feira a todos. Uma terça-feira fria que promete permanecer para os próximos 2 ou 3 dias aí, né? Então, quem tomou banho tomou, quem não tomou segura que é só sábado agora. Não vem com essa não, jamais. Que isso, só gente, sábado. Olha. Eu amo o friozinho, Mortadela, nem tá frio ainda. Mortadela, o grande radialista Mortadela contou para mim agora cedo, porque eu bato um papo com ele logo cedo. Ele falou o seguinte: professor Haroldo, como eu sabia que os frios ia chegar, eu, ao invés de tomar um banho no domingo, eu tomei 3. Pronto, entendeu? Já calibrei para a semana toda. Professor, essa compensação aí, olha, é fake. Outra, essa compensação não resolve, gente. Até olha, eu acho interessante como que ela fica, né? Luciana, a escovar dele também, você tem que escovar um dia antes, pra você não te acordar cedo, entendeu? Você fica rebuçado ali, Luciana, e pronto. Olha só, boca limpa um dia antes. O que o professor está dizendo... Tá vendo? Professor, o que o senhor está dizendo é aquilo que não se deve fazer durante os dias mais frios. Por favor, gente, olha... Não sabe nada sobre higiene, tá bom? Deleta, perdoa, que é melhor, né? Não, e essa onda de frio vai ser tão forte que vai chegar ali no Nortão. É difícil, nossos amigos de Sinop e Sorriso, lá também vai esfriar. Lá é difícil de chegar até lá, na verdade, né? Quando tem essas frentes frias, vai até aqui na Baixada Cuiabá. É o frio mais democrático dos últimos anos. Vai vir para todos, você inclusive para os mato-grossenses. Foi uma frente fria, né, professor? Mas olha, gente, situação mais complicada lá no sul, né? Tem previsão lá que está deixando... É de ciclone. De ciclone. Ventos podem chegar a qual velocidade, Daniel? A mais de 120, 130 km por hora. Pois no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, de acordo com as previsões. Pois é, então aqui, olha, então você que é cuiabano não reclama não, gente, nem frio é, porque 17 graus a previsão de ficar hoje, amanhã um pouquinho mais só, pode chegar a 6 graus, então olha... Nada que uma cobertinha não resolva, um cafezinho quente, tá bom? E banho quente também faz muito bem, viu? Não ouçam aqui o professor, não. Bom, gente, vamos começar o programa, senão o professor vai dar uma outra lista aí do que não fazer, viu? O número do WhatsApp aí na tela para você ter aquele momento de interatividade aqui conosco e também pode nos acompanhar pelo portal Gazeta Digital ou então pelo Facebook da TV Vila Real. E agora vamos dar andamento aqui com as notícias que estão estampadas no jornal A Gazeta, que circula em todo o estado de Mato Grosso. Daniel Petengil, por favor, traga para a gente as informações do jornal A Gazeta. Vamos lá, Luciana e Wilson Coité, edição 10.859 do jornal A Gazeta. São Benedito à deriva. O hospital funciona há 7 anos sem alvará contra incêndio, né? Vamos trazer aqui um trecho da matéria publicada hoje na editoria de Cidades. A situação só se tornou pública após incêndio no prédio na noite de domingo. O comandante do 1º Batalhão do CBM, o tenente-coronel Mário Henrique Faro Ferreira, explica que a ausência do documento não impede o funcionamento do hospital, mas nova notificação será feita à empresa cuiabana de saúde pública. Desde 2015, né, não existe esse alvará anti-incêndio numa unidade de saúde. Acho bastante curioso isso. A gente pode falar um pouquinho mais sobre esse assunto mais para frente. Aqui, logo abaixo, lavagem de 350 milhões de reais em 4 anos. O dono de postos, Baleia, está preso, apontado como líder do esquema, que a Polícia Federal desarticulou, esquema criminoso que movimentou mais de 350 milhões oriundos do tráfico de drogas em Mato Grosso e que utilizava 3 postos de combustível em Cuiabá e uma mineradora em Poconé para lavagem de dinheiro. 5 pessoas foram presas, entre elas 4 empresários.
Foi um grande esquema de tráfico de drogas, foi ontem desarticulado pela Polícia Federal. Para o sol com a peneira, Mendes culpa a Petrobras e briga contra o ICMS único. Aqui o governador está sinalizando, assim como outros estados, todos os outros estados do país vão recorrer daquela decisão do ministro André Mendonça, que determinou o ICMS único sobre combustíveis. E o cartão de crédito vira saída para equilibrar o orçamento. Para quem está com a corda no pescoço aqui, o destaque da matéria de economia do jornal A Gazeta. Aí que mora o perigo, né? O cartão de crédito sendo utilizado justamente para você equilibrar as contas com juros de 300, 400%. Juro rotativo maior. Juro rotativo. Aí lá em cima, exatamente. É um problemaço. Mas vamos primeiro aí nessa questão da manchete, que me chamou bastante atenção, inclusive na reportagem que você fez ontem, inclusive rodamos no Cidade Alerta, né? Como é que funciona sem alvará? Você lembra aquele problema da Kiss, Boate Kiss, que levou à morte de mais de 200 pessoas lá no Sul? Né? Realmente algo, Santa Maria. Um problema gigante. Mas o próprio diretor disse o seguinte, não tinha alvará, mas tinha autorização. Professor, olha só, antes que o senhor possa discorrer em relação a esse material que o senhor está dizendo, as declarações, né, do diretor do Hospital São Benedito, nada melhor do que ouvir, de fato, as declarações proferidas diretamente pelo diretor desta unidade. Ele convocou toda a imprensa ontem para prestar inúmeros esclarecimentos, viu, Daniel? Nós questionamos em relação ao fato de que rampas realmente faltariam nessa unidade e também estaria sem alvará, mas ele disse que apenas por um período de 1 ano que estava sem a renovação. Vamos ouvir então algumas declarações? O ar-condicionado não tem relato e não tem como dizer que o ar-condicionado não estava funcionando. Afinal, a gente tinha ali 2 pacientes na enfermaria 25 com o ar plenamente funcionando, com manutenção, tem uma empresa que faz a manutenção, tudo ok com os ar-condicionados, que todos do hospital são esses ar split. Então não tinha nenhum relato de problema nele. Tanto que quando teve o problema, imediatamente a gente chamou os bombeiros e também já socorremos as pessoas. No período que o hospital ficou fechado, de outubro a fevereiro, porque ele ficou referência Covid, salvou muitas vidas, nós fizemos uma preventiva com fiação, com hidrantes, com extintores, adequação de piso do centro cirúrgico para voltar a funcionar em fevereiro. Então nós não temos problema elétrico, tanto que quem estava aqui ontem à noite, na hora do pico, do socorro e da remoção dos pacientes, a energia estava normal no hospital, os elevadores estavam funcionando normalmente, os bombeiros liberaram para a gente usar o 4º e o 5º andar, que estava com 15 pacientes, mas devido a uma decisão da gestão e da direção, a gente preferiu remover todos, porque acho que não seria legal você ter um familiar aqui e você preocupado com esse problema, tanto que o problema já tinha sido sanado, era pontual no ar-condicionado, não era fiação elétrica, tanto que todos os aparelhos de UTI, tudo funcionando normal, informática, tudo certinho, como está hoje. Então não teve um problema elétrico. O perito da Politec esteve aqui 11h30, 23h30 mais ou menos, e meia-noite, e fez a perícia no local e recolheu o que sobrou do ar-condicionado, queimado. E ele foi claro, ele disse que não tinha um problema elétrico, tanto que está aqui tudo funcionando no quarto. Foi um problema no ar-condicionado. Tivemos uma visita dos bombeiros aqui em maio do ano passado, onde foi feito alguns apontamentos, tá? E nós regularizamos esses apontamentos, que seria coisa do hidrante, da caixa d'água, aquelas manutenção que faz preventiva, para no retorno do São Benedito agora em fevereiro. E já solicitamos e aguardamos uma outra visita técnica dos bombeiros para dar ok. E não tem uma questão dessa do alvará, estava vigente ou não. A gente estava apto a funcionar, de acordo com a última visita do bombeiro. Olha só, gente, vamos tentar entender melhor as declarações do diretor da unidade, né, do Hospital São Benedito. Vou até antecipar aqui que logo mais ele vai até conceder uma entrevista ao vivo no programa daqui a pouquinho para a jornalista Nayana Brecá, viu? Ele estará na tribuna. Mas olha só, vamos tentar entender aqui. Alvará de funcionamento, você tem uma empresa? Se você tem uma empresa, você sabe muito bem que você não pode trabalhar sem ter o alvará em dia, tem que fazer a renovação. Se você não renovar, a prefeitura baixar lá como o termo que as pessoas utilizam, o que vai acontecer? Você pode ser e vai ser multado,
a sua empresa vai ser lacrada até, principalmente se for uma empresa que atua no segmento da saúde, professor. Então aí eu pergunto, por que um olhar diferenciado da própria prefeitura, não sei do Corpo de Bombeiros, diante da iniciativa privada em relação ao público? A prefeitura, professor, e o Corpo de Bombeiros, eles têm autonomia para mandar lacrar o estabelecimento. Agora, como que um hospital público, tem a gestão terceirizada no caso, funciona há 7 anos sem alvará de funcionamento? Talvez, se tivesse alvará, não estamos dizendo aqui que o incêndio não tem nada a ver, né? teria ocorrido, não é isso. Mas fica o questionamento, por que essa diferença de tratativa entre o setor privado e o setor público? E só descobriu porque pegou fogo no ar-condicionado. Né? Se não tivesse pego fogo no ar-condicionado, não teria problema nenhum. Todo mundo ia ficar aí com o alvará vencido e vamos embora, toca para frente, né? Agora, segundo o diretor, que eu acho importante essa declaração dele, né? Ele diz, inclusive, que a manutenção preventiva estava em dia, né? E que até com manutenção preventiva você pode ter um caso específico como esse de um curto-circuito em um ar-condicionado. Tudo bem, né? Vamos relevar essa questão. Mas o mais importante nisso tudo, inclusive houve uma complementação dele, não houve uma complementação dele, num questionamento levantado pela jornalista Luciana Gavilha, né? Com relação a rampas, isso é um problema grave do hospital. Me parece que só tem rampas até o 2º andar, exatamente onde aconteceu o incêndio, ou seja, levamos sorte, né? Levamos sorte nesse caso, porque houve tempo e houve acesso para poder remover 65 pessoas do hospital por conta desse incêndio. Se o incêndio tivesse sido no 3º andar ou 4º andar, certamente a dificuldade seria muito maior, provavelmente com óbitos, porque você descer pessoas pela escada, né, no momento de incêndio, realmente é algo de um problema gigante. Isso sim eu considero um problema que precisa ser revisto pela área de engenharia. Eu não sei exatamente, Daniel, Luciana, quem é que faz essas readequações, criar uma ala específica para que as pessoas possam ser removidas com mais rapidez em caso de incêndio, né? Saídas de emergência, enfim, tudo isso eu preciso que se tenha uma lição, né? A gente aprenda com a situação para poder fazer as adequações necessárias. Porque, veja bem, em condomínios, quando o Corpo de Bombeiros vai para poder liberar documentação, ele faz uma varredura, rapaz, precisa fazer uma adequação direta nas escadas, com corrimão, extintores de incêndio, sabe? Pontos específicos, né? Projeto específico para isso. E eu realmente fiquei bastante assustado com essa situação no hospital. Daniel, a situação é até onde vai a responsabilidade do ente público, da prefeitura, do Hospital São Benedito e também do Corpo de Bombeiros. Por quê? Olha só, existem informações diferenciadas, tá? O próprio diretor da unidade, ele disse o quê? Estamos sem alvará desde maio do ano passado. No dia 22 de maio desse ano, no caso, completaria um ano se o alvará de maio do ano passado tivesse sido renovado. E por que não foi renovado à época? Porque o diretor disse, olha, quando o Corpo de Bombeiros veio aqui no ano passado, em maio, palavras do diretor do hospital, a unidade, ela necessitava de fazer alguns ajustes técnicos. Nós perguntamos, quais são esses ajustes? Era uma lista que ficou de ser fornecida pela assessoria do hospital. Até agora nós não temos em mãos quais são essas adequações. Ou seja, o Corpo de Bombeiros vai até a unidade, faz uma análise e diz, olha, isso precisa ser reorganizado, precisa fazer essa modificação. Não é feita a modificação, ou é feita, não foi fiscalizada e a unidade está sem alvará. Então, por que a realidade de estar sem alvará? Falhas do Corpo de Bombeiros, não tem efetivo para fazer a expedição do alvará, acompanhar todo o processo, ou o hospital verdadeiramente não conseguiu fazer as adequações e o Corpo de Bombeiros não quis emitir o alvará. Essas interrogações precisam ser respondidas, até porque são de ordem prática. São simples, professor. Não fez Não adequação. cabe interpretações. Aí o diretor disse, não, estamos sem o alvará renovado desde maio. Na reportagem do jornal A Gazeta, que ouviu também a corporação, está afirmando aqui, Daniel, que há 7 anos o hospital funciona sem alvará.
E detalhe importante, olha só, o professor lembrou da questão das rampas, o diretor confirmou, de fato, não tem rampas em todos os andares, são 5 andares. E vocês sabiam que o Corpo de Bombeiros proibiu a utilização dos elevadores durante o incêndio? Claro, porque poderia ter tido uma pane elétrica a qualquer momento e o elevador poderia parar. Então, ou seja, só havia uma forma de retirar, de fazer evacuação do prédio pelas escadas, daqueles que estavam, professor, no 5º andar, no 4º andar, no 3º. Quem estava no 2º tinha a rampa. Daniel, olha o perigo. Olha, é uma série de perguntas a serem respondidas. O que me chama a atenção, a gente não precisa nem entrar no setor privado, viu, Luciana? Aqui na Arena Pantanal, no estádio do Dutrinha, eventos esportivos e de lazer não podem acontecer, não pode receber público, por exemplo, a Arena Pantanal, se não houver esse alvará anti-incêndio. Jogos já foram cancelados por conta disso, né? Olha, os bombeiros não liberaram, não tem condição de entrar público aqui, né? Mas se isso vale para uma arena esportiva e para uma unidade de saúde, que eu acho que tem que ser a prioridade zero, né, de qualquer análise técnica e de fiscalização por parte dos bombeiros. Me chamou a atenção também que os bombeiros sabem que isso acontece há 7 anos, notificaram, deram prazo para adequação para a empresa com a banda de saúde e para a direção do hospital, eles não cumpriram o prazo e está tudo bem, né? Continua. Isso que realmente eu não estou entendendo, é uma unidade de saúde, as pessoas estavam lá, você falou, são 5 andares. Aquela fumaça tóxica intoxicou, acho que 6 ou 7 policiais militares passaram mal. Então, inclusive as pessoas que estavam trabalhando ali também passaram mal, porque é uma fumaça muito tóxica mesmo, né? Eles tiveram que ser atendidos, alguns já iam inclusive ser encaminhados para uma unidade de saúde, foram atendidos ali mesmo, tudo bem, resolveu. Mas você vê, se essa fumaça se espalha pelo hospital com doentes, pessoas já debilitadas, qual seria o resultado, né? E para tentar tirar essas pessoas, se fossem os andares mais superiores, pela escada, mas e as macas? Como que ia descer? Ele descer com as pessoas no colo, né? Eu fico bastante curioso para saber que tipo de solução e de explicações vem do poder público, não só em relação ao incêndio, também aquele projeto contra situações de pânico, né? Que também não existe nenhum tipo de orientação nesse sentido. E olha só, esse hospital foi utilizado para a internação de pacientes com a Covid-19 até o ano passado. Você já imaginou o estrago que faria essa fumaça para esses pacientes? Doença respiratória. Vocês não tiveram Covid só leve, né? Você teve Covid, Daniel? Eu tive, sim. Pois é, eu tive a Covid moderada, eu fiquei no hospital. Uma fumaça dessa, professor, se tivesse pacientes hospitalizados com Covid-19, seria uma tragédia. Graças a Deus isso não aconteceu. Nós estamos colocando aqui as questões que poderiam ser graves, porque é uma unidade de saúde que há 7 anos não tem um alvará e mais um prédio antigo. Professor, tem mais de 30 anos aquele prédio. Ou seja, são inúmeras adequações que precisam, com certeza, serem realizadas para que o hospital continue funcionando para ter segurança aos pacientes. O que nos chama atenção, o que nos causa uma enorme estranheza é o fato de você ter um levantamento feito pelo Corpo de Bombeiros há 7 anos atrás para adequações no hospital que não foram feitas, simplesmente não foram feitas e foram prorrogadas, né? Ano a ano, para que isso pudesse... Provavelmente funciona mais ou menos assim, né? O Corpo de Bombeiros faz a vistoria, faz aquele projeto não, as indicações do que tem que ser modificado no hospital, que em condomínio funciona assim também. E você tem um prazo para cumprir aquilo. 2 ou 3 empresas especializadas fazem esse tipo de adequações, né? Mas eles simplesmente não fizeram, né? Mais uma vez reforço, tivemos sorte, né? Nesse caso específico do hospital, porque o fogo atingiu o 2º andar, onde se tem rampa de acesso. Se fosse no 3º ou 4º andar, seria uma tragédia gigante. Exatamente. O que precisamos saber? Aqui, ainda na reportagem, diz que as readequações exigidas pelo Corpo de Bombeiros da unidade não foram cumpridas. Quais? Toda a sociedade precisa saber o que ainda precisa ser feito nesta unidade.
questões importantes. Mas olha, isso que a gente está deliberando aqui não tira o brilho, o heroísmo, todo o esforço empenhado para a retirada dos pacientes. Graças a Deus e graças ao trabalho do Corpo de Bombeiros, dos profissionais que atuam lá na saúde, do hospital e também de outras unidades, todo mundo deixou naquele momento o medo de lado, professor, para salvar vidas. Parabéns, foi um ato heróico. Vou até aqui ressaltar o número que foi empregado, tá, nessa ação toda. Ao todo, o Corpo de Bombeiros dispôs de 34 militares e 9 viaturas, sendo que destas 3 eram ambulâncias que auxiliaram no transporte de pacientes para outras unidades médicas. E na noite do incêndio, houve a confirmação de que 100%, tá? 100% dos pacientes foram retirados. Não chegavam 80 pacientes, 76 pacientes, todos foram removidos. Ou seja, foram empregados aí a metade disso para fazer essa evacuação. São 76 pacientes, 34 pessoas apenas do Corpo de Bombeiros participaram da retirada da evacuação desses pacientes. E também tem os servidores, os enfermeiros, os médicos, todos ajudaram. Quem estava saindo do plantão, porque era um horário de troca de plantão, ficou lá para ajudar. Então, um trabalho realmente de heróis, viu, Daniel? Vamos enaltecer todo esse trabalho. Uma coisa não anula a outra, é importante que se diga isso. Não houve o cuidado preventivo, né? Exato. A gente está discutindo isso falando sobre a questão dos alvarás, mas ali, para o atendimento de urgência, isso realmente foi exemplar, né? Por parte, como você disse, principalmente do Corpo de Bombeiros, mas também de todos os servidores e médicos que ajudaram na remoção e no atendimento dessas pessoas. Algumas foram reanimadas, inclusive, a gente trouxe essa informação ontem no Jornal Gazeta, na rua mesmo, né? Ali conseguiram ser reanimados, porque eram 18 pacientes só da UTI, né? Estavam em estado grave ali e foram removidas. Isso foi uma decisão rápida e acertada por parte da equipe médica, que foi acatada rapidamente pelo Corpo de Bombeiros. Porque eles viram, olha, essa fumaça vai espalhar aqui, não há segurança para esses pacientes, né? Ainda que as chamas não cheguem ao 3º, 4º, 5º andares, mas a fumaça vai chegar. Então, é importante retirar todos daqui para um lugar seguro. Tá certo. Bom, vamos continuar trazendo as informações assim que elas forem apuradas, viu? Durante hoje, essa edição e também amanhã, com certeza, vamos falar mais a respeito. Porque agora a gente vai trocar de assunto, muito polêmico também, está mexendo com o bolso de todos os brasileiros. Eu estou falando, claro, dos combustíveis, porque existe, professor, no momento, um grande descontentamento, Daniel, dos caminhoneiros. O diesel, gente, o óleo diesel passou da casa dos R$ 7,00. E aí, para abastecer, está muito difícil. Vamos ouvir, então, alguns relatos de caminhoneiros que, inclusive, utilizaram as plataformas sociais nesse último final de semana, viu, Daniel? Deixaram a mão do volante ali, pegaram no celular, gravaram inúmeros vídeos e viralizaram. E nós também ouvimos caminhoneiros aqui em Mato Grosso. Vamos ouvir algumas declarações. Se eu sair daqui agora com esse caminhão, com destino à minha viagem, eu não tenho condições de chegar. O dinheiro recebido por esse frete aqui não paga mais o óleo diesel para chegar no meu destino. Agora, você já não paga para mim chegar lá, como é que eu vou manter um caminhão? Como é que eu vou comer? Fala para mim. Já passou do limite. Quem tem algum caminhãozinho pago, pode ir encostando, botando no terreno para criar galinha dentro, para galinha pôr. E esses que for financiado, pode ir procurando um lugar para ir deixando. Abandonando, soltando dentro das grotas, para o banco ir buscar. Hoje nós não temos mais condições de rodar, não. A situação hoje está difícil. Tá? Só vai rodar quem tem o material dele para puxar, o frete dele mesmo, e aí vai conseguir fazer isso aí. Caso contrário, o motorista hoje, dono de caminhão, pode parar. O cara que tiver um caminhão hoje pode encostar, jogar em cima do estaleiro e deixar parado. Eu acho que para o nosso país endireitar, desde a classe baixa, até quem tem um caminhão, 2 caminhões, pode parar. Faz uma paralisação que eu acho que o país vai endireitar. Fazer uma situação que o salário seja igual aos aumentos que eles têm. Bom, um relato de caminhoneiros. Professor, a situação está grave. Vamos relembrar aqui que essa categoria havia elencado o presidente Bolsonaro como uma grande solução econômica também. E nesse momento o presidente está tendo que
um adeus de grande parte dos caminhoneiros. Por quê, professor? A situação não está fácil, nem mesmo para aqueles caminhoneiros que são contratados, estão com medo de perder o emprego. E aqueles que têm caminhão, a situação é ainda mais delicada, eles não conseguem abastecer. Por quê, professor? Para tanquear uma carreta, fica em torno aí de R$6.000. No mês, essa conta, ouvimos aí, chega a R$30.000, se ele roda inúmeros estados. E o frete, no final das contas, gente, não dá para pagar o custo do trabalho do caminhoneiro, professor. Exatamente. Se ele perde um pneu, ele perde R$3.500 em um pneu. Imagina um caminhão com 9 eixos, que transporta 50 toneladas, né? 1.000 litros de combustível, R$7.000 praticamente, combustível a R$7, né? Realmente está uma situação bastante desconfortável e muito ruim para os caminhoneiros que sempre foram muito aliados do presidente Jair Bolsonaro desde a eleição passada, né? E algumas promessas, de certa forma, ainda não foram cumpridas por parte do governo federal, principalmente com relação à alíquota de frete, né? Alguns ensaios de greve e paralisação ocorreram no governo Bolsonaro, mas foram contornados aí pela equipe, pelos ministérios, até pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Eu não sei até onde ele segura isso. Pelo jeito não vai segurar. O que nos chama a atenção também, interessante, a ferramenta utilizada pelos caminhoneiros no Brasil hoje, que são as redes sociais, principalmente o TikTok, que é uma empresa chinesa, né? É a mesma ferramenta utilizada por canadenses e americanos no sentido de pressionar o governo com relação às mesmas pautas, né? Frete, custo de frete, transporte e por aí vai. Isso nos chama bastante atenção. Estão na mesma linha, tentando reivindicar os seus direitos. E, para piorar a situação disso tudo, né, nós tivemos na semana passada, salvo engano, há 10 dias atrás, um aumento de em torno de 8% no diesel, que baliza, sobretudo, tudo absolutamente que a gente come, que você come na sua casa. Né? Os alimentos todos da cesta básica acabam aumentando por conta exatamente do aumento do diesel, né? Agora tem um fato interessante, o diesel vai aumentar ainda mais, porque existe uma defasagem, inclusive em comunicado da própria Petrobras, de 10% no valor do diesel, ou seja, vai ficar mais apertada ainda a situação para os brasileiros, né? E o pior é que não se tem uma luz no fim do túnel realmente que possa nos levar a acreditar que o diesel, o combustível, realmente possa abaixar. Porque não vai abaixar, não vai chegar na ponta. Ah, mas vai privatizar a Petrobras e com isso nós teremos um combustível mais barato no posto de gasolina. Não vai, a curto prazo não vai resolver isso. E aí tem um impacto também não só econômico, mas principalmente político para o governo Bolsonaro. Né? Já disse por várias vezes, a economia realmente ela baliza, né, e determina quem deve ser o próximo presidente da República. Se a economia vai bem, a popularidade do presidente vai bem. Se a economia vai mal, a popularidade do presidente vai muito mal. E me parece que o presidente Jair Bolsonaro, apesar do esforço, inclusive trocar presidentes da companhia, não está conseguindo administrar a situação. Não só ele, e cobrando fortemente o seu ministro da Economia, Paulo Guedes, né? Não se tem uma posição, inclusive agora, com essa determinação da alíquota única do ICMS, acabou também criando um desconforto muito grande com os governadores, que estão todos recorrendo. Quer dizer, eu particularmente não sei qual é a solução, considerando que a Petrobras tem acionistas, eles querem ganhar cada vez mais dinheiro com a questão do combustível, né? E o governo Bolsonaro, principalmente o presidente Jair Bolsonaro, ele é limitado nessa situação. Ele não tem autonomia para realmente fazer tudo o que ele quer ou gostaria de fazer. Não sei qual é a solução. Agora, o senhor terminou aqui com uma interrogação, eu não sei qual é a solução. Agora, Daniel, de um lado, né, o presidente que acabou de trocar o ministro Albuquerque, colocou o Adolfo Saxida, juntamente com o Paulo Guedes, estão tocando aí a privatização, ou seja, apenas iniciaram os estudos. E sabemos que isso leva muito tempo, talvez para ser rápido 1 ano, né, para findar um processo de privatização. E a palavra privatização não agrada ao Congresso, porque ainda não existem certezas de que de fato seria a melhor alternativa. Vamos lembrar aqui do que aconteceu com a energia elétrica quando houve a privatização. Ela melhorou a qualidade? Sim, melhorou, mas e o preço? O preço doeu no bolso. Da telefonia, foi uma boa alternativa ao Brasil?
todo mundo consegue falar com todo mundo hoje, né, Daniel? Então, nós temos cases positivos e outros cases que não representaram um alívio ao bolso dos brasileiros. E justamente a privatização, ela só teria razão se nós tivéssemos condições de ter combustível ou combustíveis mais baratos. Seria a única razão para privatizar a Petrobras. Sim. A gente não tem ausência desse produto. Nós temos aqui valores exorbitantes. No momento, por conta da inflação, tem a paridade cambial, tem também conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Porém, nós temos o petróleo aqui em casa, mas temos problemas em refiná-lo. E aí ficamos refém com praticamente 30% desse combustível, principalmente, Daniel. Esses 30% fazem uma diferença gigante. Sim. E aí, eu quero chegar com você a um ponto importante. O presidente Bolsonaro parou de falar do fundo, né? Porque o Congresso levantou essa possibilidade. Aos olhos de muitos especialistas, de economistas, daqueles que têm expertise no mercado, consideram que seria uma medida emergencial, ou seja, poderia resolver, trazer um fôlego ao menos nesse momento de sufoco, Daniel. Sim. Porque o governo não se voltam para ações imediatas que poderiam resolver. Que fundo é esse? É o fundo, gente, que o governo ganha porque ele é sócio majoritário. Por que levar esse discurso para a privatização? Seria uma vontade em resolver, em trazer uma solução, se bem que tem eleições chegando aí. Você acredita que nesse momento pode ter alguma outra diretriz para resolver o problema ou não? Até porque ontem o presidente voltou a atacar as urnas eletrônicas, colocando essa discussão da Petrobras de lado, Daniel. Sim, sempre tem essa tendência de criar ou um novo fato, ou um fato antigo, que é essa questão de questionar a lisura do processo eleitoral para esconder uns problemas reais do país. Essa discussão de privatização não pode ser feita a toque de caixa e não vai ser feito. O Congresso já disse que não vai prosperar se chegar a qualquer tipo de projeto agora, né? Porque ela tem que ser amadurecida. E por que ela não foi pensada desde o começo do mandato, né? Só agora no final. E tem esse projeto agora de privatização da Petrobras e que também a curto, médio prazo não vai alterar o nível de preços para o consumidor, né? Então parece ser mais ou menos, mais uma vez, uma narrativa de tentar desviar muito o foco aí do problema real, né? Realmente, nós, não só os representantes do Congresso, mas nós somos leigos, fazemos esse questionamento que você fez agora, né? O lucro de 44, 48 bilhões de reais, a Petrobras, a União é o maior acionista da Petrobras, tem direito a mais de 22 bilhões desse lucro aí, mais de 50%. Por que pelo menos parte desse lucro não foi para um fundo de equalização aí dos combustíveis, não só esse ano, não, mas dos últimos 3, 4, 5, 6, 7 anos, né? Os outros governos também não pensaram nisso, de ter um fundo para você lançar mão justamente nesses períodos de alta e de tempestade econômica no mundo todo, né? Para que realmente o consumidor não sofra, né? Você lançaria mão, o governo estaria com subsídio, estaria fortemente na economia para segurar essas tarifas aí, esses preços abusivos que estão acontecendo no combustível, e aí você evitaria muito dessa ameaça que é feita pelos caminhoneiros. Agora, em 2018, foi um pouco diferente o cenário, né? Ali o diesel estava, acho que, o preço de pauta dele, né? 2,40, não chegava, agora está quase R$5, o de pauta, né? Sim, mas o meu questionamento é o seguinte, eu concordo com você com relação à equalização, né? A parte que cabe ao governo federal, eu acho que tudo bem. Esse beleza. fundo que ela disse. Esse fundo que você disse. Mas a minha pergunta é o seguinte, para onde hoje esse fundo vai? Ele é utilizado aonde? Ele não é utilizado. Ele não é utilizado, ele está guardado ali. Nem existe esse fundo, na verdade. Não, o fundo não. O fundo, professor, seria criado com um recurso que vai para o governo federal, porque ele é um sócio majoritário. Ele nem existe. Nesse trimestre, por exemplo, o quanto o governo federal lucrou com a Petrobras? Mais de 17 bi no trimestre. Sim. Então, ou seja, seria criado fundo para que esse dinheiro da Petrobras, que é do governo federal, fosse para equalizar os preços. Perfeito, porque na mão ele está na máquina você pode pública. esquecer. Não.
né? A gente não está falando do fundo Sim. para tirar do acionista, é só do Exatamente, que é do governo federal. Nós ouvimos também o economista para ouvir a Agora opinião sim. dele em relação à privatização, se seria uma alternativa viável ou não, na avaliação dele. Vamos ouvir. São transportados via modal rodoviário. E aí usa o combustível, que é o combustível usado pelos caminhões, e esse aumento, então, do diesel vai afetar o frete. O frete é um custo das empresas, tanto para a mercadoria que chega em Mato Grosso, principalmente dos alimentos, que a maior parte dos alimentos, hortifruti, verduras, são vindos do CEAGESP de São Paulo, como também para os produtos que Mato Grosso produz e que exporta, ou para outro estado, ou exporta para o exterior, também é impactado pelo frete. A privatização, talvez ela não seja uma boa alternativa, por quê? Como é que funciona hoje o preço do produto, né? A Petrobras tem muitos investidores privados, o governo tem só 36% das ações da Petrobras, ainda a maioria, mas esses investidores, eles pressionam a Petrobras para adotar essa política de preço da paridade do preço internacional, quer dizer, reajustar o preço dos combustíveis toda vez que houver mudança do preço no mercado internacional, para que eles recebam, então, um valor maior sobre as ações que ele obtém, então tem um lucro maior. Bom, então temos aí a avaliação de um economista, no olhar dele não compensa a privatização. Mas vamos continuar falando muito sobre esse tema e agora vamos para as mensagens, com certeza, não tenho dúvida, viu, Daniel? Muita mensagem chegando aqui em relação a esse tema. Vamos então à primeira mensagem desta terça-feira chegando aí na tela para a gente. Professor, bom dia. Essa questão do valor do combustível, em que a Petrobras não abre mão e nem quer ajudar em nada quanto à política de preço, é proposital para prejudicar o governo? Depois o senhor pode responder, viu, professor? Vamos lá, mais mensagens então chegando na tela. Bom dia, bancada. Os caminhoneiros devem cobrar os governadores e o STF deve ser, e que proibiu o presidente de baixar os impostos por ser ano eleitoral. Outra coisa, a crise é mundial, não é culpa do presidente. O ministro do STF, Mendonça, aprovou uma medida contra governadores de aumento de ICMS sobre combustíveis. Inclusive, se baixar estes impostos, estes caminhoneiros deveriam ver a situação de outros países, inclusive dos Estados Unidos. Culpados desse aumento são os pequenos acionistas que querem lucrar. Deve privatizar sim, só assim acaba esse monopólio, acaba essa ganância, acaba o cabide de emprego. Valdir, esses aumentos só têm o objetivo derrubar, fazer com que o presidente não se reeleja. Não, olha, é uma questão mundial e cabe ao presidente Bolsonaro encontrar soluções junto com sua equipe, gente. É claro que o governo não está jogando contra ele mesmo, mas o governo tem a função, o dever de trazer soluções, como todas as nações. Lembrando, Valdir, que o ICMS dos estados está congelado desde novembro do ano passado. Exatamente. E o preço não baixou. Não baixou, porque não adianta, pode até zerar, no caso, o imposto, que o preço do produto continua lá em cima. E o que se pede, nesse caso, é que o governo federal utilize esse recurso da Petrobras para diminuir o preço. Não é só uma questão de imposto. Vamos para mais mensagens na tela chegando, então? É sobre esse assunto que mexe com todo mundo. Você paga tudo mais caro por conta dos combustíveis. Bom dia, Haroldo. Quem é o maior acionista da Petrobras? Trocar a chefia é para inglês ver, mostrar serviço. O professor está dizendo, olha, o presidente Bolsonaro está mandando apenas uma mensagem, trocando, só para dizer que está tentando fazer alguma coisa e daqui a pouco os brasileiros vão perceber que pode trocar a diretoria inteira da Petrobras, pode trocar de ministro novamente, se não mudar a regra do jogo, nada vai resolver. Nada vai resolver. Se fosse, por exemplo, nós queremos abaixar os juros, vamos trocar o presidente do Banco Central, entendeu? Não resolve, isso não vai resolver de forma alguma, né? Mas assim, à luz da opinião pública, parece que vai resolver, né? Cria-se uma expectativa, sabe? Mas enfim, eu fiz uma pesquisa rápida aqui, parte desse fundo, Daniel, Luciano e telespectador, ele é encaminhado para o Banco Nacional de Desenvolvimento, né? Parte dos dividendos da Petrobras, né? Fica no Banco Nacional de Desenvolvimento, no BNDES, né? E aí é utilizado uma série de coisas no Brasil. Como bem quiser. Como bem quiser. Vamos para outras mensagens chegando na tela, então? Bom dia, bancada. Com os preços dos produtos essenciais fora de controle, para desespero da população, dificilmente o senhor presidente conseguirá viabilizar a sua reeleição. É o Salustiano Soares.
Mais mensagem chegando sobre esse tema. Bom dia, bancada. Pode ter certeza, a família Bolsonaro deve ser cotista da Petrobras, 40% de lucro, enquanto as empresas mundiais 10%, porque eles iam querer mexer na Petrobras. Fica aí, então, questionamentos. Mas olha, gente, a situação ninguém aqui está tentando dizer, olha, o presidente é irresponsável, não consegue mudar a política de preços, não vai se reeleger. Não, estamos mostrando uma realidade dura para todos os brasileiros, porque como já bem dissemos, quando os combustíveis perdem o controle em relação aos preços, nós pagamos mais caro por tudo, e você está sentindo isso. E é preciso, então, encontrar uma solução, até mesmo para que o presidente consiga alcançar o projeto dele de reeleição. Exatamente, é uma realidade ainda mais dura para ele. É para ele. Né? Politicamente falando. Para todos, né, professor? Porque veja bem, não adianta nada você fazer um governo com boas intenções, né, em vários setores, com crescimento econômico em vários setores, né, e você simplesmente não conseguir corrigir uma distorção que já vem de longa data, com aumento de mais de 88% no valor do combustível. Realmente isso aí é complicado para ele e para todo mundo, né? Com certeza, para todos. São 6 horas e 45 minutos, vamos para um intervalo, mas voltamos já já. Enquanto isso, vamos ficar com imagens da Avenida Miguel Sutil, imagem linda. O frio chegou, mas tem um solzinho lá ao fundo, ou seja, vai esquentar um pouquinho ainda hoje, hein? O trânsito tranquilo em um sentido da pista e atenção, viu? Muitos acidentes estão acontecendo, então, por favor, cautela ao volante. Voltamos já.